Fala, meu aluno do nono ano do Centro de Educação, professora Irene Torres, tudo bem? Estamos aqui de volta, eu, professor Jaime Machado, de Ciências da Natureza, para a gente corrigir o exercício que ficou faltando e indicado na tua última aula, das páginas 10, 11, 12, 13 e 14 do teu livro de atividades. Então hoje a gente finaliza a tua matéria do teu primeiro livro, tá? Do teu primeiro módulo. A partir da próxima aula a gente já começa com matéria nova, tá? Do teu segundo livro, tudo bem? Então vamos lá fazer essa correção de forma bem objetiva. Pega teu livro, pega caderno, pega papel, vai anotando, se precisar coloca o vídeo no pause, coloca um fone de ouvido, te isola do barulho, porque agora a gente vai precisar de concentração para fazer algumas análises aqui nessa nossa correção, tá bom? Então lá na tua página 10 a gente começa na questão número 9, então presta atenção porque a gente tem as respostas aqui, não sei se dá para você enxergar daí, mas a gente vai te dando as informações que vão complementar essa correção, tá bom? Então a questão número 9 diz o seguinte, ela fala assim: observe a curva de aquecimento de uma substância não identificada que se encontra inicialmente no estado sólido. Com base nessa leitura do gráfico, responda os itens a seguir. Então tu vai olhar o gráfico bem aqui, tá? Inicialmente, cidadão, ela se encontra no estado sólido. Então ele está te dando bem aqui a temperatura em graus Celsius, óbvio, e está te dando o tempo em minutos, 0, 1, 2, 3, até 8 minutos, ok? Então, inicialmente se encontra no estado sólido. Vamos para a letra A. O que ela pergunta aqui? Até qual temperatura a substância permanece sólida, tá? Se você observar, ela inicialmente está no estado sólido, aí ela vai, sobe um pouquinho, tá? Depois ela se estabiliza nessa direção. Então, se eu for conferir aqui, de 0 até 20 graus Celsius, ela permanece no estado sólido. Então, pode colocar lá até 20 graus Celsius, tá certo? Então, até 20 graus Celsius ela permanece no estado sólido. A letra B diz: qual é a temperatura de fusão da substância? Então, bora lá. Ela está passando aqui do estado sólido, aqui, tá? Aí ela vai dar uma estabilizada aqui, mas ela permanece aqui no 20, ela dá essa estabilizada bem aqui, tá? Até se chegar aqui mais ou menos em 3 minutos que ela vai começar a subir o gráfico de novo. Então ela permanece, a temperatura dela de fusão ainda é 20 graus Celsius. Então pode colocar aqui, tá aqui, ela chega bem aqui 20 graus Celsius, ela se estabiliza e ela só começa a mudar a partir daqui de 3 minutos. Então, temperatura de fusão 20 graus Celsius. Aí vem a letra C. Por quanto tempo essa substância permanece no estado líquido? Então, bora conferir, estado sólido, tá? E aqui ela vai começar a mudar, beleza? Aí daqui para cá, ela já está no estado líquido. Ela passa no estado líquido nessa inclinada aqui que o gráfico te mostra, nessa inclinação que o gráfico te mostra. Então, bora ver quantos minutos. Ele quer saber quantos minutos. Ele começou a mudar aqui no 3. Então, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. No quinto minuto lá, ela ainda está no estado líquido. Então, ele levou aqui 2 minutos. Tá? Então, a resposta seria 2 minutos que essa substância permanece no estado líquido. Beleza? E a letra C diz assim, a letra D diz: a partir de qual temperatura a substância se encontra no estado gasoso? Se você olhar, ela vem aqui, sólido, líquido, tá? Líquido, a partir de 40 graus Celsius, ela permanece, ela começa a passar, tá, o estado gasoso, tá? Só repetindo, inicialmente no estado sólido, chegou aqui, estabilizou, passou para o estado líquido, chegou aqui, estabilizou, chegou aqui, vai passar agora para o estado gasoso. Se você olhar a linha do gráfico, ela dá certinho na referência de 40 graus Celsius. Então a resposta correta, a partir de 40 graus Celsius ela se transforma para o estado gasoso. Ok, nono ano, fazendo as anotações, vamos lá para a próxima questão, que é a 10ª questão. Questão muito interessante, viu? Questão de pura análise aí, tá? Eu vou para a resposta, mas vou te explicar o porquê. Considere o gráfico ao lado, tá? O qual corresponde à curva de resfriamento de uma amostra inicialmente no estado gasoso. Então, olha lá, no estado gasoso, tu já vai lá olhar lá para cá para a temperatura, olha, 100 graus Celsius, inicialmente no estado gasoso. Tem o A aqui como inicialmente no estado gasoso, tá?
De acordo com essas informações, podemos concluir que, aí eu vou para a resposta correta, tá bom? É a letra C. A amostra corresponde a uma substância. É a mais fácil de todas. Aqui supostamente tu menos iria analisar nessa questão. Mas se você quiser ter o trabalho de analisar as outras, a gente pode analisar uma ou outra aí. Vamos lá, bora pegar a letra D, por exemplo. Diz assim, em B, ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso. Olha aqui, ó, letra aqui no A, ele já está no gasoso, aqui no B, ele está no gasoso, tá? Então, aqui no B, ele não passaria do líquido para o gasoso, ele passaria do gasoso para o líquido. Só uma análise de uma alternativa para a gente não se prender nessa questão. A alternativa correta é a mais fácil daí. A amostra, ela corresponde a uma substância. Tudo bem? Bom, vamos para a 11ª aqui. Outra questão de análise bem legal. Essa aqui dá para matar a charada logo de início, né? Você tem aqui, ó, o enunciado. Realizou-se um experimento no qual um frasco de vidro contendo cubos de gelo retirado do freezer sofreu aquecimento sob pressão constante de um átomo, conforme ilustrado a seguir. Aí você tem menos 10 graus, estado sólido, 0 graus, estado sólido, 0 grau líquido, entende-se que ele está passando aqui já para o estado líquido, tá? 100 graus líquido, entende aqui que ele está passando a 100 graus para o estado gasoso, e 105 graus Celsius estado gasoso. Fiz essa análise desse desenho, vai ficar fácil agora. Por que, Jaime? Porque a letra A, ela já traz exatamente essas curvas que você está vendo aí. Te liga aí, olha só. Inicialmente menos 10 graus, né? Aí ele vem aqui, chegou aqui nesse ponto onde está meu dedo, 0 grau. Aí ele permanece em 0 grau, aqui ele vai passar para 0 grau, só que já vai passar para o estado líquido. Opa, subiu, tá? Chegou aqui em cima, ele já está, ainda está no estado líquido, mas passando para o gasoso. Gasoso, tá? E 105 graus Celsius gasoso. Os outros, olha a letra B, olha o gráfico lá, não vai te dizer nada. Olha essa aqui, ele está fazendo um gráfico curvado, né? Então não tem nada a ver. O que poderia te confundir seria isso aqui, tá? Mas ele coloca o tempo, né? Ele coloca um gráfico, bora ver se dá para ver aqui, tá? com curvas, por exemplo, um curto prazo de tempo de um para o outro, né? Se você observar, de um estado físico para o outro, ele permanece num tempo maior. Aqui nesse gráfico ele mostra o mesmo desenho, mas num tempo menor. Por isso que a alternativa correta nesse caso aqui é a letra A, tá bom, nono? Então, vamos lá, seguindo o nosso exercício, vamos para a questão 12, uma das questões mais sensacionais do teu exercício. A gente trabalhou isso lá no início da unidade, né? A questão do ar se tornar rarefeito, quanto maior a altitude, menor a pressão, tá bom? E aí a gente coloca as cidades aqui, né? Do Brasil, algumas localidades do Brasil, ao nível do mar. Você tem aqui, ó, o nível do mar, e aí você tem ao nível do mar a cidade de Santos, 100 graus Celsius, né? Ali que ela vai estar passando a água do estado líquido para o estado gasoso, tá? O ponto de ebulição, na verdade, dela, né? E aí você tem São Paulo, 98 graus Celsius, Brasília, 96, Quito, 90 e La Paz, né? 87 graus Celsius. Por quê? Porque está subindo, né, ao nível do mar. Então, por exemplo, você tem aqui Santos, lá ao nível do mar, você tem La Paz, 3.600 metros acima do nível do mar. Ou seja, lá a temperatura lá de ebulição, ele vai começar a entrar nesse processo de mudança, 87 graus Celsius. Beleza? Então tá, aí vamos lá para as respostas. Qual o valor da temperatura de ebulição da água no local de menor altitude e de maior altitude? Então bora lá, observação, indique esses locais em sua resposta. Então, o local ali de ebulição de menor altitude seria a cidade de Santos, né? Se você observar aqui, ó, Santos seria, a temperatura de ebulição ali seria da água seria 100 graus Celsius, né? No local de menor altitude seria Santos, e de maior altitude seria La Paz, 3.600 metros, lá o ponto de ebulição seria 87 graus Celsius, conforme mostra bem aqui onde eu estou passando a setinha, tá? 87 aqui na maior e 100 graus aqui ao nível do mar. Beleza? Vamos para a letra B. Por que ocorre essa diferença dos valores da temperatura de ebulição de um estado líquido puro? Justifique sua resposta. Então, é fácil, né? Por que ocorre essa diferença de valores de ebulição? Você tem aquela observação que eu te dei agora há pouco, né? Essa diferença ela vai estar relacionada ao aumento da altitude. Quanto maior a altitude,
menor será a pressão atmosférica. Então, em consequência disso, a temperatura de ebulição da água no estado líquido ela vai mudar, né? Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso em locais diferentes devido a essa diferença de altitude, ok? Então, justificando a resposta aí, com o aumento da altitude, há uma diminuição da pressão atmosférica, por consequência, a redução na temperatura de ebulição da água no estado puro dela. Tudo bem? E a letra C diz o seguinte: considere que duas pessoas, essa é legal, considere que duas pessoas, uma em Santos e outra em Brasília, iniciaram ao mesmo tempo o cozimento da mesma quantidade de arroz. Tá? Um está em Santos e o outro está em Brasília. Ao mesmo tempo eles vão colocar o arroz lá para cozinhar, né? Qual delas cozinhou o alimento mais rapidamente e o porquê? O que você acha aí, gente? Eu tenho que analisar aqui, ó. Tá? Uma está em Santos, 100 graus Celsius, e a outra está em Brasília. Qual é que vai cozinhar primeiro? A que vai cozinhar primeiro, gente, não é a que tem a menor tempo de ebulição, tá, gente? Presta atenção. Tá? Por quê, Jaime? Se você observar, a pessoa que está em Santos, ela terá seu alimento cozido mais rapidamente que a pessoa que está em Brasília. Tudo bem? Por quê? Como a temperatura de ebulição de Brasília é menor, o alimento ele vai demorar mais tempo para cozinhar, tá bom? Então, quem está em Brasília, o tempo de ebulição vai ser menor. Então, o alimento ele vai demorar mais tempo para cozinhar. Tá ok? Vamos para a próxima. Aí já é uma questão lá da tua página 12, que já fala de aspectos quantitativos das transformações químicas. Tá? São muitas imagens grandes. Por isso que o exercício teoricamente era grande, mas não, são muito cheio de imagens de gráfico, tá? E tornou o exercício mais extenso. Mas bora analisar aí. As imagens a seguir representam algumas transformações da matéria. Analise cada uma e indique se ocorre uma transformação química ou física. Em caso de reação química, identifique indícios, né, que evidenciaram ou que evidenciam a sua ocorrência. Fácil, né? Você tem aí na letra A uma fruta apodrecendo, você tem um mamão ali, olha, sofrendo o processo de decomposição e ação dos fungos. Aqui está acontecendo uma transformação química. O que evidencia essa transformação química aqui? A mudança de cor, o cheiro, o sabor, a textura. Então, quimicamente estão acontecendo várias reações nessa transformação. Beleza, nono ano? Então, vamos para a próxima, letra B. Você tem ali o papel sendo dobrado, ó. Aqui você tem uma folha de papel e aqui ela está sendo dobrada. Transformação física. Deixou de ser papel, gerou outras substâncias, outras reações? Não, eu só dobrei o papel. Ok? Letra C, você tem aqui um papel sendo queimado. Aí é diferente. Peguei o papel aqui da imagem, taquei fogo nele, é uma transformação química. O que vai evidenciar essa transformação química aí? Vai ser a liberação de calor, mudança de cor, o odor, né, que vai ser gerado aí através dessa transformação. Pura química acontecendo aí. Tudo bem, nono ano? Então chegamos aqui na página 13, que é uma questão que diz assim: as reações químicas são fenômenos em que a matéria reagente se converte em novas substâncias. Julgue os itens. Observação: V, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, bora para a letra A. A liberação de energia, a liberação de gases, a mudança de cor e a formação de precipitado são indícios de ocorrência de reação química? Claro, tu já respondeu isso lá em cima, tá bom? Verdadeira letra A. A ferrugem é o resultado da reação química que ocorre rapidamente entre o ferro e o gás carbônico? Falso. Depois a gente vai corrigir ela, tá? Mas é falso. Vou te dizer depois por quê. Letra C. O processo na qual a planta clorofilada produz alimentos a partir do gás carbônico e a água na presença de luz é uma reação química? Vixe, pura química, né? Parece uma receita de bolo. Você tem que ter luminosidade, gás carbônico, água, sais minerais para poder gerar açúcar e oxigênio. Então, pura química envolvida aí, tá bom? Verdadeiro. E a letra D. A dissolução de açúcar em água é uma reação química? Falso. É uma reação física. Peguei o açúcar ali, diluí em água, né? E ali vai acontecer uma transformação física. Eu vou apenas diluir o açúcar, quebrar ele em pequenos pedaços, misturar ele com água, mas ele permanece sendo açúcar e a água permanece sendo água. Tudo bem?
E aí bora corrigir as que ficaram falsas. A letra D já acabei de te falar, né? A dissolução do açúcar em água é uma reação física e não química. Aí a outra falsa é a letra B, né? Que fala da ferrugem, que é o resultado da reação que ocorre entre o ferro e o gás carbônico. Não, né? Ela não é uma reação rápida, ela é uma reação lenta que vai acontecer entre o ferro e o gás oxigênio e não o gás carbônico, tá bom? Presente aí no ar atmosférico em determinada umidade. Isso não acontece de um dia para o outro, né? Demora um tempinho, mas ele vai oxidar aí, deixando aí a famosa ferrugem no ferro, aí, beleza? Bom, 16ª questão. Até 1772 acreditava-se que o fogo era um elemento químico, pois quando os cientistas nascidos em 1743 e guilhotinado em 1794, durante a Revolução Francesa, transformou a pesquisa química de qualitativa em quantitativa, formulando explicitamente a lei da conservação da matéria. Esse cientista também, conhecido como pai da química moderna, aí tu fostes lá no teu livro pegar a parte histórica, esse cara aqui, ó, o Antoine Lavoisier, ou só Lavoisier, né? Ou Antoine Lavoisier, ou Lavoisier. Letra D, alternativa correta. Ele aí que transformou, né, essa pesquisa aí qualitativa e quantitativa, formulando aí a lei da conservação da matéria, ok? 17ª questão. Admitindo que as transformações a seguir ocorreram em sistemas abertos, olha essa informação que eu estou te dando aí, responda as questões. Aí tem ali a produção do pão, no item 1, né? Olha lá o pão, sistema aberto, você está vendo aqui, né? Tem nada tampando, nada fechando, aí o pão se transformou. Enferrujamento de um prego, você tem um prego aqui, passou um tempo, ele enferrujou. Você vai ter aqui a dissolução no item 3 de um comprimido efervescente. Coloquei o comprimido lá no copo e aí ele começou a sofrer, né, esse processo aí, e a gente vai agora para as perguntas, para ver o que vai te dizer aí. A letra A diz o seguinte: em quais transformações ocorreu o aumento da massa? Justifique sua resposta. Então o aumento da massa aconteceu na 1 e 2, tá? Olha só na 1 aqui, ó. Você tem aqui a massa do pão e aqui você tem o pão. Olha o aumento da massa acontecendo no pão aqui. E aqui, gente, você tem o ferro, né? E no momento que ele enferrujou, criou-se essa capinha de ferrugem por fora. Então houve um aumento da massa. Nesse aqui não houve um aumento da massa. No item 3 não houve. Letra B. Em quais reações houve diminuição da massa? Explique. Houve diminuição da massa aqui no item 3. Tá? Por quê? Porque ocorreu a liberação de bolhas de gás carbônico e aí a massa diminuiu. Eu tinha um volumezinho aqui, esse volume diminuiu um pouquinho, que a gente vai chamar de massa, tá? Por conta do processo que o efervescente sofreu, liberando bolhas de gás carbônico. Beleza? A letra C diz: de acordo com Lavoisier, a soma das massas dos reagentes é uma reação química, é igual à soma das massas do produto. Por que as transformações apresentadas parecem não seguir a lei? Simples, né? Porque as transformações apresentadas, elas ocorreram em sistemas abertos. Tá? Elas parecem não seguir as leis. Olha o que o Lavoisier diz, né? A soma, tá? A soma das massas dos reagentes é uma reação química igual à soma das massas dos produtos. Teoricamente, eles iriam ficar com a mesma massa. O que não aconteceu nos exemplos? Porque eles ocorreram em um sistema aberto. Beleza, nono ano? Então vamos lá então para a tua próxima questão, questão de número 18, beleza? Então, a reação entre uma amostra de cálcio e 21,3 gramas de cloro produziu 33,3 gramas de cloreto de cálcio. Com base nos dados, responda as questões a seguir. Qual massa em gramas da amostra de cálcio utilizada na reação? Ele quer saber qual é a massa em gramas da amostra de cálcio utilizada na reação e demonstre sua resposta por meio de cálculo. Então, tu tem que fazer, né? Cálcio mais cloro igual a cloreto de cálcio, ok? E aí ele quer saber as gramas de cálcio. Você vai botar X mais. Quanto é de cloro? De cloro você tem aqui 21,3, beleza? Aí você vai fazer X, tá? Mais 21,3 igual a 33,3, que foi o produto de cloreto de cloro. E aí X é igual a quanto? X é igual a 12 gramas de cálcio, beleza?
né? Faz essa regra aí simples e você tem ali, obtém 12 gramas de cálcio. Percebe que ele não te dá a quantidade da amostra de cálcio, ele quer saber quanto de cálcio se utilizou para você gerar ali os 33,3 de cloreto de cálcio. Então é um cálculozinho simples que você vai fazer aí, tá? Dá 12 gramas de cálcio, beleza? Bom, chegamos aqui na letra B. Que lei ponderal está envolvida no raciocínio para resolver o item anterior? Por isso que eu não falei para vocês, tá? No caso, a lei, por conta da gente responder essa letra aí. Justifique sua resposta. Então, o raciocínio envolvido no cálculo anterior, né, para resolver o item anterior, é a lei de Lavoisier. Tá? De acordo com essa lei, gente, a massa dos reagentes ela deve ser igual à massa do produto. Tá? A massa dos reagentes ela tem que ser igual à massa dos produtos. Então, é a lei de Lavoisier. E aí sim a gente chega na nossa última questão de hoje, que é a questão que diz assim, questão 19. Se 3 gramas de carbono combinam-se com 8 gramas de oxigênio para formar o gás carbônico, 6 gramas de carbono combinar-se-ão com 16 gramas de oxigênio para formar este mesmo composto. Essa afirmação está baseada na lei de Proust, letra E, que é a lei das proporções constantes que nós vimos lá atrás no teu exercício. Tá certo, nono ano? Então, assim, a partir da próxima semana, vocês já receberão material, né, videoaula ou outros indicativos que eu vou te repassar sobre assuntos do teu livro 2, tá? Então, fica ligado. Em nome da escola, eu queria agradecer a atenção de vocês. Fiquem em casa, isso tudo vai passar, gente. Nós estamos apenas passando por um processo que é necessário que a gente comece agora a interagir por videoaula, como a gente já vem fazendo, na verdade. Tá bom? Mas fique em casa e que as coisas vão dar certo. Logo, logo a gente vai estar em sala ali, arrebentando nas ciências da natureza, tá bom? Então fica aqui o forte abraço do tio Jaime. Beijo para vocês, nono ano. Até a próxima.